Alô pessoal, vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Como eu fiz no vídeo anterior, que é Mateus capítulo 1, 25, na Bíblia de Jerusalém. Falava aqui acerca de Maria, algumas observações que eu devo estar deixando aí embaixo a descrição do vídeo no YouTube, se quiseres assistir. Aqui mais uma do catolicismo romano. Assim como o judaísmo, que inventou as suas tradições, os seus costumes, para suplantar a lei de Moisés, apesar de boca eles dizerem que não, mas na prática é assim, está lá em Mateus capítulo 15, e também Isaías capítulo 23, versículo 19, né? Aí o que é que faz? O catolicismo romano, que antes era, na verdade, o Constantino, quando fundou, ele inventou o cristianismo. E a função do cristianismo é que ele suplantar o evangelho de Jesus Cristo, colocando agora um monopólio para controlar as massas. Apesar de não, eles dizerem que não, mas aqui nós vamos ver aqui uma prova em que o cristianismo, depois de inventar a trindade, que nós cremos hoje em dia, os evangélicos, né? Eles inventaram dois tipos de trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que na verdade na Bíblia você vê essa ênfase, essa evidência da manifestação de Deus por meio da sua palavra, do seu Espírito e dele mesmo, entendeu? A palavra encarnou, né? Ela própria se fez carne e habitou entre nós, está lá em João capítulo 1, versículo 14, né? Mas além da ênfase dessa trindade, o catolicismo romano também inventou uma outra trindade. Chamam às vezes de Pai Eterno e outras vezes Jesus, Maria, José. Ou seja, bota Jesus no lugar do Pai, Maria no lugar do Filho e José na pessoa do Espírito Santo, no lugar da pessoa do Espírito Santo. Olha aqui esse texto que eu já fiz o vídeo, como falei, que vou deixar aí abaixo. Olha o que diz aqui. Evangelho segundo São Lucas. Deixa eu mostrar aqui a contracapa para vocês verem que é a Bíblia de Jerusalém que eu estou usando, né? Tá aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Tá vendo aqui? Eu já mostrei no outro vídeo, né? Isso aqui é para ficar bem claro que é a Bíblia de Jerusalém. Impressão 2003, né, que é da Paulo de Livraria. Aqui a apresentação. Aí eles pegam aqui em Lucas capítulo 1, versículo 34. Quem lê assim rapidamente acaba se passando. Veja bem, olha o que eles colocam aqui, prestem atenção. Lucas capítulo 1, versículos 26 em diante, acho que é o versículo 26 ao 28, ó. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça. É isso aqui que pega, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ora, pelo que eu entendo pouco da Bíblia, no Novo Testamento, o único ser na posição de ser humano que foi chamado de cheio de graça, e nós vamos ver isso aqui no texto grego, que não tem essa palavra cheia, que é pleire, tanto no masculino como no feminino, esse adjetivo aqui, pleire, cheio, né? Aqui está como substantivo. Não tem esse termo aqui, cheio. Se você achar algum Novo Testamento, no grego koine,
com esse termo aqui cheio, por favor, postem aí abaixo do vídeo. Eu não sei essas doutrinas, né, que o povo acredita, que diz que não, mas na verdade na prática diz que sim. Aqui, olha como está o texto aqui em João. Ó. João capítulo 1, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14, onde esse predicativo se faz acerca de Jesus. Ou seja, eles igualam Jesus a Maria. Por isso que ele diz que Jesus é co-advogada, co-redentora, entre outras coisas, né? Olha que... Só você ler o contexto de João 1. Ó, João 1, da Bíblia de Jerusalém. A página aqui é quanto? 1843. Ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Jesus, gente, que é cheio de graça e de verdade. Aqui coloca Maria como pessoa ativa. Não, ela é cheia de graça, como se fosse autossuficiente. Alegra-te, cheia de graça. Vamos ver como é que está o texto grego? Aqui o Novo Testamento do grego analítico. Você pode conferir no texto Receptus, Bíblia Grega Online. Aí você clica lá no Google, coloca e clica Enter e vai dar o quê? Você vai achar lá texto Receptus. Aí você pega esse texto Receptus e confere isso que eu estou lendo aqui. Lucas capítulo 1. Vamos ver aqui como é que está versículo Cataluca, aqui Cataluca, capítulo 1, a partir do versículo 23. E no mês, no 7º ou no 6º, foi enviado o anjo Gabriel da parte de Deus para a cidade da Galileia, na qual o nome Nazaré, junto a uma virgem que tinha sido deposada. Veja aqui, está no mesmo verbo do que eu vou falar. O verbo particípio perfeito passivo ativo. Ela foi deposada. Ela não deposou-se a si própria. Ela foi deposada. Veja bem. Aqui está correto na versão de Jerusalém. Desposada. Tendo sido desposada a um varão, para um varão. Entendeu? Está no dativo. O proveito ou dano da ação cai sobre o varão. Que varão é esse? O qual o nome? José, de dentro da casa de Davi. E o nome da virgem, da donzela Maria. E entrando, que aqui é um particípio presente ativo. O particípio no grego, geralmente, é só você pegar a gramática que eu vou mostrar daqui a pouco, do grego fundamental. O particípio, geralmente, ele é traduzido para se passar a ideia do texto como um gerúndio. Tem que traduzir no gerúndio do português para se passar a ideia do texto. Que geralmente ele é usado como um advérbio de circunstância ou um advérbio circunstancial. Que mostra o quê? Em que circunstância foi feita a oração do verbo principal. E ao entrar, ou entrando junto a ela, disse: Raire, salve, ave, ou alegra-te. O quê? Que, minha mão está tremendo um pouquinho. Que raritomene, que
haritomene. Ó, tu que tens sido agraciada. Cadê a tabelinha? Vamos ver aqui como é que se traduz essa letrinha aqui embaixo, gente, ó. A tabelinha aqui, ó. Abreviaturas de símbolos. Abreviaturas de símbolos. Como é que tá aqui em primeiro lugar? A letra V. V, tá vendo? V, P, R, P, V, F, Y, S. Vamos lá. Em primeiro lugar, a letra P aqui é o quê? V é como verbo. A letra P, que é a segunda, está como que? Particípio. A letra R está como que aqui embaixo? Perto do meu polegar. Perfeito, então. Verbo, particípio, perfeito. Perfeito de quê? A letra P. A letra P aqui, antes do F. Então está na voz passiva. Voz passiva, mais o quê? Voz passiva. No vocativo, ó, tu que tens sido agraciada. F de feminino, Y. Segunda pessoa. E S singular. Então, não está na voz ativa. Diz o que aqui é um verbo, um particípio. Verbo, particípio, perfeito, passivo, vocativo, feminino, segunda pessoa do singular. Entendeu como é que é o negócio? O pessoal pensa que é fácil fazer um trabalho, fazer uma doutrina e conferir se é mentira ou se é verdade. Vamos ver o que é um verbo perfeito. Estou usando aqui, é muito bom, porque é uma gramática fundamental, ó. Está aqui essa gramática, noções do grego bíblico, gramática fundamental. Olha o nome dos atores, Lourenço Estéreo Rega e Joanne Bergman. A editora, se vocês quiserem comprar, não dá para ver direito, mas é Vida Nova, editora Vida Nova. Você vê logo, ó, noções do grego bíblico, editora Vida Nova. Vamos ver, gente, o que é que essa gramática diz acerca do perfeito. Vamos lá, perfeito. Perfeito. O que é o perfeito? Está aqui, ó. Perfeito do indicativo e participio perfeito, lição 26. Você só acha os exercícios na internet. Então, gente, vamos lá. Ó. Perfeito do indicativo e o particípio perfeito. Em primeiro lugar, o que é o perfeito? O verbo perfeito no grego. Significado básico do tempo do perfeito. O tempo perfeito no grego é um tempo de características peculiares, que não se encontra correspondência exata em nossa língua. Expressa um estado atual que, geralmente, é resultado de um acontecimento do passado. Então, ela tem graça porque ela foi agraciada. A espécie de ação do perfeito combina a ação pontilear com a adurativa, como se fosse a combinação do aoristo, que o tempo aoristo no grego sempre tem a ideia de passado, mas a própria palavra aoristo, quer dizer indeterminado, indica uma ação que foi acabada, foi completa. Exemplo, eu estou construindo casas. É uma coisa, é algo que está em andamento. O aoristo diz assim, eu construí casas. De modo que você pode chegar a averiguar, a casa está toda completa, está pintada, está toda feita. Pode passar pela inspeção que está toda completa. Jesus está morrendo. Né? Está morrendo, é uma coisa. Outra coisa é dizer, Jesus morreu. Pode enterrar, não vive mais. Então o Aristóteles diz isso, uma ação completa. Não diz quando ocorreu, você percebe que está no passado, mas não diz quando ocorreu. Então, essa espécie de ação que é resultado de um acontecimento do passado, entendeu? Apesar de um estado atual que é geralmente resultado de um acontecimento passado, é uma espécie de ação, é a espécie de ação do perfeito, combinação pontilear com a durativa, como se fosse a combinação do aoristo com o presente. Graficamente pode ser representado por um ponto
que indica ação. Ação acabada no passado, seguindo de um traço horizontal. Aí ele faz um gráfico aqui, ó. Faz um gráfico aqui. Ponto. Ação. Um traço horizontal, né? Que é seguido de um traço horizontal, que indica o que está que aconteceu, representando um estado atual alcançado como resultado daquela ação. Daquela ação qual? Aqui foi acabada no passado. Completa este gráfico um traço vertical que simboliza o momento atual em que os efeitos da ação passada, veja bem, ação passada ainda continua a existir de uma maneira real. Particípio perfeito indicativo e particípio perfeito. Vamos lá. Aqui embaixo tem que ser sintético, né? Que isso aqui não é uma aula, é só uma demonstração. Vamos lá. Aqui, ó. O modo de um exemplo indica-se a tradução destes particípios no nominativo como que tendo desatado. Tendo desatado. Aqui nós vamos o que? Mais adiante ainda, ó. Página 253. Que diz o que aqui embaixo, ó? Na voz média, tendo desatado para si, tá aqui 3 pontos. Esses 3 pontos, que na voz média é assim no grego. A voz média no grego é parecida com a reflexiva portuguesa, só que com a seguinte diferença. No grego, a voz média indica uma ação do sujeito que ele faz para o seu próprio benefício ou em si próprio. Diferente da voz passiva, ó, tendo sido desatado. Então, tendo sido agraciada. Ó, tu que tem sido agraciada, seria a forma correta de traduzir esse Lucas capítulo 6, versículo 28. Vamos ver aqui no dicionário. O dicionário que eu sempre mostro aqui, de Carlos Rusconi, dicionário do grego do Novo Testamento, da Paulus Livraria. Como é que está aqui a palavra haristou? Tem as duas formas aqui, como harizomai, está o verbo na voz média depoente. A depoência, no grego, a depoência indica um verbo na voz média ou passiva que assume uma função ativa na oração. Aqui está como intransitivo, ser benévolo, para com conceder favor a alguém, usar de benevolência. Como também aqui como intransitivo e cá como transitivo, dá ou conceder benevolência. No caso ali, ele não está com a voz média, está normal, particípio perfeito, entendeu? Vamos ver no presente indicativo aqui. Haritoo, que quer dizer o quê? Página 492, que quer dizer o quê? Ó, quer dizer, na voz ativa, conceder graça, encher de graça, agraciar. Só que ali, gente, está na voz passiva, ser enriquecido, ser enchido ou cumulado de graça, ser agraciado. Ela não é cheia de graça, ela foi agraciada. Agora, outra coisa que eu vou mostrar aqui a você. Olha a diferença de como está escrito aqui, que acrescentaram o cheio. Cadê Lucas?
Olha como é que está aqui, ó. Keharistomene, que é um verbo, particípio perfeito, passivo, vocativo, feminino, segunda pessoa do singular. Olha como é que está João. Na Bíblia de Jerusalém, Evangelho segundo João 1,14 está igual a esse Lucas 1,28. João está correto, mas esse texto de Lucas 1,28 está distorcido. Uma coisa é, na hora da versão, você colocar mais fiel possível a ideia do texto no original. Outra coisa é você forçar um texto. E na minha opinião, na minha humilde opinião, ele está muito torcido. Em primeiro lugar, diz aqui João, Kata Ioane, versículo 14. E o palavra, hologos, logos no grego, é um substantivo nominativo masculino. Logos é masculino. E o logos, carne a si próprio, verbo, indicativo, aoristo. Cadê a tabela? Essa letra D aqui. Médio depoente. É isso mesmo. Verbo, indicativo, aoristo, médio depoente. Entendeu? Fez a si próprio carne e... Ó aqui como está no grego, ó. Lá está lá, habitou, né? Esqueno-se. E habitou provisoriamente. Porque o que é esquene? Esquene é uma tenda, morada de peregrino. É aquilo, é uma casa armável e desarmável, imóvel. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. E Pedro, 2 Pedro, capítulo, acho que é 1, versículo 13. Mas isso aqui não interessa agora, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, e o palavra, carne a si próprio fez e habitou em tendas, ou habitou provisoriamente entre nós e contemplamos, ou foi contemplado, ou contemplamos a glória dele. Aqui é que é interessante, a glória dele. Glória como, da mesma forma, ao monogenos. Mono, único. Genos, gerado. Da parte, junto ao Pai. Aqui, gente, ó. Pleres haritos. Cheio de graça. Aqui sim é cheio de graça. Aqui é um adjetivo. Pleres, que tanto o feminino como o masculino tem a mesma forma. Vamos ver aqui no dicionário de novo. Eu volto daqui a pouco. Pleres, para lá. Letra Pi. Aqui, ó. Que eu falei de Carlos Buffoni, na página 337. Página 337. Leres. Aqui. Ó. É um adjetivo, tanto masculino como feminino. No nominativo, essa forma, pleres. É pleno ou plena, cheio ou cheia. Entendeu como é que é? Completo, íntegro e perfeito. Como é que Maria é perfeita, gente? Pelo amor de Deus. Só o Filho de Deus, ele é perfeito. Então só ele que é cheio, ele é tão cheio que ele deu essa graça a nós. Cheio de graça e de verdade. A própria Bíblia diz que o homem é mentira, porque ele dura pouco tempo. Como a mentira dura pouco tempo. Tá entendendo? Só Jesus é a expressa imagem de Deus. Só Jesus. Leia Colossenses capítulo 2 e Hebreus. O qual está sendo
a radiância. Jesus, o qual, é só você ler o contexto, o qual está sendo a radiância. A radiância de quê? Da glória e caráter ou impressão da essência dele. Entendeu, gente? Só Jesus é a radiância da glória e caráter da essência ou substância de Deus. Só ele, gente, que é a palavra, está sustentando as coisas todas por meio da palavra dele. Que palavra? A palavra do poder dele. Então, só Jesus é a existência absoluta e temporal da glória e do caráter da essência de Deus. Vou repetir. Ninguém nos céus, debaixo dos céus, na terra, debaixo da terra ou em cima dela, a Bíblia chama de cheio da graça de Deus, senão Jesus, porque só Jesus é a existência absoluta e temporal da glória e caráter da essência divina. Só Ele. Então, esse texto de Lucas foi, infelizmente, de forma infeliz, vou usar essa redundância, enxertado com uma aberração. Maria nunca foi nem nunca será cheia de graça. De modo que, se ela, mesmo gerando, sendo agraciada em gerar o Filho de Deus, se ela não morresse crente nesse Filho, está lá, é só você ler. Leia aí Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20. Ela se juntou com os outros filhos de José para prender Jesus, porque disse que Jesus estava louco. E no final de Marcos 3, Jesus disse que a família dele e a mãe dele era quem ouvisse a palavra de Deus e obedecesse. Então, se ela não morresse crente, nesse momento agora ela estaria no paraíso, meu querido, minha querida. Então, esse texto está deturpado. Maria não foi e nem será cheia de graça. Só Jesus é que é pleno de graça e de verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, mais ninguém. Eu desafio qualquer um de vocês a mostrar no Novo Testamento alguma vez que o próprio Jesus, ou os apóstolos, ou a própria Maria se exaltou como ela é exaltada no romanismo. Amém? Cada um crê no que quer. Porém, não tente deturpar a palavra ou usar versículos soltos na palavra para tentar abalizar alguma doutrina, entendeu? Porque ninguém pode ir contra a verdade, senão com a verdade. Deus continue nos abençoar. A paz de Cristo. Amém.